pessoal, tudo bem? Esta é a live que eu fiz com a Eneida Queiroz. A Eneida Queiroz, ela é mestre em História Social pela Universidade Federal Fluminense e trabalha no IBRAM, no Instituto Brasileiro de Museus. Ela tem um canal muito legal aqui no YouTube chamado Eneida Queiroz, onde ela mostra a construção de roupas de época, a confecção de roupas de época, como que eram as roupas, como que eram os costumes e outras coisas muito legais. Dá uma seguida lá nela, dá uma conferida nos vídeos que ela faz, o link está aqui embaixo na descrição. Ela também é autora de 2 livros, tá? Isso tudo ela conta direito nessa live que vocês vão ver agora e no próprio YouTube dela, tá bom? Um abraço, até o próximo vídeo. Olá, Eneida, tudo bom? Oi, Paulo, tudo certinho? Nossa, tudo bem? O pessoal voou para a live. Tá tão nervosa quanto eu? Eu tô, né? Eu, sobretudo, né? Você, eu acho a expectativa tá bem grande, né? Tá todo mundo brincando grande, que tá parecendo um crossover. É, isso que eu achei legal. Eu que sempre adorei crossover, Marvel versus DC, sabe? Quando eles se encontravam, adorava também. A minha época era Scooby-Doo versus Bionicão. Eu sou um pouquinho mais velho. Desculpa então, que o fundo, tá? Você tá escondida onde? Eu tô escondida no quarto do novo bebê. Tá aqui na barriga, aqui, ó, o tamanho da situação. Então, para quem não conhece, eu acho que a grande maioria do pessoal conhece a Eneida, que quero agradecer muito por ter participado, por topar ter participado, né? A Eneida, ela é formada em História pela UFF, Universidade Federal Fluminense, ela é mestre em História Social, trabalha no IBRAM, né, no Instituto Brasileiro de Museus, mas não é nada disso que eu chamei aqui hoje, né? É por conta dos teus livros, do teu canal e desse trabalho maravilhoso que você está fazendo com o teu canal. Eu queria começar com a pergunta que sempre me fazem, agora eu arrumei uma vítima para fazer a mesma pergunta. Meu Deus. Por que você se interessou por história? Olha, eu sempre gostei de história. E eu posso dizer para você que era mais para uma perspectiva ficcional do que da realidade mesmo, né? Então, inclusive, toda vez que eu ia para a faculdade de História nas aulas, tipo, por exemplo, tinha uma aula sobre Idade Média, né? E os professores conversando sobre aquilo tudo, ou, sei lá, aquelas hipóteses causais hidráulicas do Egito Antigo, de por que construíram daquilo tudo, eu só ficava imaginando a vida das pessoas, né? A vida de alguém dentro de um castelo ou construindo uma pirâmide. Eu sempre viajava um pouco e perdi um pouco até da aula mesmo. Então, e também sempre fiz ficção. Desde criança eu escrevo, acredite se puder. Eu acredito, história... porque eu já vi teus livros. Então, eu me interessava muito pela história, até para embasar, né, a ficção que eu escrevia. Eu acho que é mais por isso. Entendi. Eu acho que tem um pouco daquela coisa do ogro historiador, né? Do Philippe Arrier. Acho que é o Philippe Arrier que fala na introdução do Rei Francês. Como é que é? Começa. Ele fala do ogro historiador, né? Do tutano, que a gente quer o tutano, a gente quer saber eles de carne e osso, né? Não só mais essa coisa né, de como foi, que era construído, por que era construído, mas quem eram eles? Né? E aí entra uma parte importante aí que é do teu canal, né? Inclusive, as pessoas que chegam ao nosso canal, esse é o interesse delas. Sim. Você deve reparar isso também. É o Mark Bloch, não é o Philippe Arrier, é o Mark Bloch que fala isso, agora eu lembrei. Sim, claro, né? Porque aquele teu vídeo é fantástico. Conta pra gente o maior Ibope. Você tem quase 1 milhão de views naquele vídeo. E na verdade, assim, eu fiquei muito surpresa. Só uma coisa, espera só um pouquinho. Além de historiadora, ela tem o canal dela, que é o Eneida Queiroz, né? E ela tem 2 livros publicados. Aos poucos a gente vai falar de tudo isso. Eu tô com eles aqui. O canal dela deu uma bombada, assim, né? Na quarentena, mas já vinha antes, né? Você começou antes o teu canal. Conta um pouco pra gente como foi essa ideia de criar o canal e o que você queria passar com esse canal. É o seguinte,
A gente às vezes tem um pouco de vergonha de dar a cara a tapa, né? De aparecer, de falar, sobretudo no início, né? Mas eu sou Depois a formada gente em perde a História. vergonha. Depois a gente, nossa, agora já tô que tô. Mas eu sou formada em História, trabalho no IBRAM desde 2010 e vinha seguindo uma vida normal. Eu era uma pessoa normal, agora já não sou tanto. E em 2013 eu fui morar na Bélgica com meu marido. E vi muita coisa interessante acontecendo lá. Hoje em dia eu já tenho ciência que essas coisas interessantes acontecem aqui no Brasil também. O Brasil é muito grande, a gente não fica sabendo de tudo e as coisas são mal divulgadas, né? Mas aqui também tem muita coisa interessante acontecendo. Então, quando eu voltei aqui para o Brasil de novo, no finalzinho de 2017, eu resolvi criar um canal do YouTube para poder trazer um pouco dessa história viva que a gente fala do Living History, que foi justamente o que eu vi lá na Europa acontecendo. Sobretudo porque, como eu trabalho no IBRAM, e dentro do IBRAM a gente trabalha com política pública, né? Mas a área que, na verdade, mais me interessa lá dentro é a área educativa dos museus, né? Toda essa parte de educação museal. Porque é dentro da educação museal que você conseguiria trabalhar várias dessas formas de living history, ou de reconstrução histórica, ou mesmo nessa pegada da história pública. Então eu quis trazer algumas experiências que eu tinha visto na Europa, de reconstrução histórica de roupa, de figurino, sobretudo do século XIX, que é o século que eu mais gosto, né? E não era só figurino, o pessoal fazia reconstrução histórica das danças, eu participei de alguns bailes, e eu fiquei, nossa, mas que mundo incrível, né? O pessoal pesquisa de fato isso a fundo, as roupas, os penteados, os tipos de dança, né? Aquilo dali acontece dentro de museus, ou seja, são atividades educativas que estão rolando ali dentro e que mistura entretenimento com educação. E eu disse, nossa, mas eu amo isso, deixa eu falar sobre isso. E aí eu fiz um canal no YouTube para os primeiros vídeos, inclusive, são sofríveis, né? Mas tudo bem. Ah, É, outro dia eu tava revendo um de eu 2017, tenho vontade de morrer quando eu. Foi quando eu comecei também em 2017. E eu falava igual um robô, sabe? Uma coisa horrorosa. E a gente tentando Eu meio que sei. ser âncora da Globo, sabe? O robô barra âncora da Globo, sabe? Do tipo, olá, boa tarde, tudo bem? Não rola, a gente não tem É. essa. E aí, tava bem ruim, mas a gente vai que vai, né? Então, trazendo um pouco dessas experiências. Então, eu não só narrava o que eu tinha visto, como eu também usava. Eu gosto muito de editar os vídeos, demora horas para editar. Mas os meus vídeos, eles são. Não é só eu falando, né? Eles são muito visuais. Que eu gosto que as pessoas vejam as coisas, as imagens, os vídeos que foram filmados, ou vídeos de outros canais do YouTube, porque esse material que eu estou falando, de reconstrução histórica, de living history, eles já existem em língua inglesa, em língua francesa, na Rússia também. Aqui no Brasil é que não tem muito material. Então, às vezes, eu pego esses outros vídeos para fazer edição. Mas aí foi isso. Só que Eu o meu lembro. canal começou assim, 3 pessoas, 7 pessoas, demorou muito. Pingando. Pingando. E aí, de repente, Eu nessa lembro. quarentena. Eu lembro de um vídeo do. Eu acho que foi do Victorian and Albert Museum, que eles fizeram uma brincadeira do leque para explicar qual era o que era o código dos leques, Ah, sim. A mas por linguagem meio do dos leques, né? WhatsApp. Sim, Ah, mas que aí eles legal. Uhum. jogavam pro WhatsApp, tipo assim, eles Uhum. comparavam como que era hoje o WhatsApp e como que era o código da época, né? Uhum. Infelizmente esse vídeo saiu do ar, mas é legal você aproximar, que é um pouco o que você faz, né? De jogar para os dias de hoje o que era antigamente, né? Quando você começa a trazer. Aí eu quero voltar pro teu vídeo lá, o mais Uhum. famoso, Vou falar, vou que falar. são preocupações que a gente Mundanas. não pensa, né? Mas Não, que é o historiador não cotidiano. Todo pensa mundo. nisso, né? Historiador, inclusive, Paulo, uma coisa que eu ia te falar, um amigo meu trabalha com cinema, né? E aí ele falou, Eneida, a gente vai reconstruir, era um filme sobre escravidão e os abolicionistas e tal. Então eles iam fazer uma reconstrução de um julgamento e tal, de um escravo, e ele queria dizer onde é que a gente posiciona a mesa do juiz, a cadeira, qual é a bandeira aqui atrás, né? Aí eu disse, cara, o historiador não sabe, a gente não consegue reconstruir a realidade. Na verdade, reconstruir a realidade
De fato, Não, de mas fato assim, tem não um mínimo, né? existe, tem De um mínimo. referência. Isso, É, isso. E eu, inclusive, entrei em contato com alguns professores meus da universidade para perguntar, e eles disseram, Neida, isso a gente não sabe. Né? pois é. E existem outros pormenores que é tipo esse. Quando eu resolvi fazer, assim, o meu canal ele é muito visual. E como eu gosto muito dessa parte da reconstrução histórica de vestimentas, eu gosto de mostrar em mim a roupa, até porque eu sou um pouco exibicionista mesmo, e a gente com o tempo vai cada vez se mostrando cada vez mais, tipo, olha em mim a roupa, gente. As pessoas têm muito interesse de ver o por baixo, e é realmente a roupa do século XIX, ou você mostra ela por baixo, ou as pessoas não entendem como ela funciona. Porque você tem que começar a construí-la de dentro para fora, que senão ela não faz aquele formato. Senão ela fica parecendo uma fantasia, né? Então você tem que estar de espartilho, você tem que estar com a crinolina ou com a anquinha, né? Você tem que estar com aquela estrutura por baixo, porque senão fica ruim. E aí, o pessoal, quando começou a me ver com a crinolina, com o espartilho, as pessoas fazem as perguntas mais loucas que você possa imaginar. Do tipo, como é que se senta? Como é que se vai ao banheiro? Ah, Aí eu disse, tá, vou fazer um vídeo então para explicar isso, como é que se vai ao banheiro, como é que se senta e tal. E para poder fazer esse tipo de coisa, eu não só conhecia, porque eu conhecia já as roupas, eu tenho elas em casa, como eu fui fazendo busca nesses outros canais de língua inglesa, né? Inclusive tem uma menina chamada Karolina Zebrowska, que é uma polonesa, que faz vídeos sempre em inglês, que é ótimo o canal dela. Depois eu te mostro, mando o link também. E ela uhum. explica muito disso, porque ela conhece bastante do assunto. E aí eu fui falando como é que se fazia xixi, como é que se continha a menstruação, que é outra coisa que as pessoas queriam saber. São coisas assim, as pessoas querem saber do dia a dia, tá? Mas como é que se vive? Você tá respirando dentro desses partilhos? As pessoas querem saber isso, entendeu? Você tá conseguindo Uhum. respirar? Como é que se senta? Aí eu fui fazer esse vídeo, né? De como é que se fazia xixi, como é que você estava conseguindo respirar ou não, como é que era o calor. E tem quase 1 milhão, né, de visualizações naquilo Sim, dali. eu tava vendo agora há pouco 890 e tanto, né? Pois é. Porque é uma coisa comezinha, mas que o pessoal fica curioso, né? Que nem eu Fica. lembro, eu lembro no Museu Histórico Nacional tem um serviço, é uma mesa pequena, toda machetada, e duas cadeirinhas, que seria para tomar chá e que pertenceram à Marquesa de Santos. Uhum. E isso veio para uma exposição aqui em São Paulo, no solar da Marquesa de Santos. A grande pergunta que ninguém sabia responder era como que elas conseguiam sentar nessa cadeirinha minúscula? Uhum. Como é que elas se apoiavam? Como é que o vestido? Uhum. Como é que. Ninguém sabia responder, pelo menos na época. Uhum. Uhum. Então, essa Já descobriram? presenciando. Não, ainda não. Isso aí é uma coisa que está meio Uhum. suspense. Uhum. Voltou tudo para o Museu Uhum. Histórico Nacional, acabou a exposição e a Uhum. dúvida ainda persiste. Mas Depois assim, eu te se eu mando a puder foto, quem sabe você ajudar, pode. mas se eu puder te ajudar em alguma coisa, eu não sei qual é o tamaninho da cadeira, mas assim, você senta a bunda ali e o vestido escorrega para baixo, entendeu? Não tem Entendi. problema, sabe? A não ser que seja realmente muito pequenininha, porque eu não conheço a cadeirinha, Eu vou te né? mandar uma foto. Tá, É tá. interessante. Mas é isso, o vestido, por mais que tenha essa estrutura que parece rígida, no fundo ela é maleável, sabe? Ah, tá. A crinolina, ela quando tá armada, ela é um sino, mas ela é feito de aço bem fininho, né? E ela é maleável. Então ela causa uma Entendi. impressão que, na verdade, não era essa armadura. Não estamos na Idade Média, não é aquela armadura de ferro, sabe? E daquelas. E das perguntas, assim, o que, que você acha mais interessante das dúvidas que surgem no canal? Assim, você usa elas para criar vídeos? Uso, uso. Não uso todas porque, como eu falei para você, a minha edição demora muito tempo para fazer, né? E tem a criança aqui em casa, é difícil de filmar e depois editar e arranjar material, então nem sempre eu consigo responder tudo. Mas, assim, eu fico mais espantada com isso, inclusive quando eu falei que a calçola das mulheres era aberta no meio, né, no século XIX. Muita gente me pergunta, mas espera aí, mas se é aberta no meio, por que tem uma calçola então, né? Inclusive diziam, se a coisa que tem que ser escondida está aberta, por que se usa uma calçola? E faz sentido, as perguntas fazem sentido. Mas é porque Uhum. a chemise ela é longa, ela vai por cima, então ela tampa a Entendi. ditacuja, entendeu?
Mas aí as pessoas queriam saber como é que se limpava. E é difícil, eu não conheço a história da higiene, eu não conheço a história do papel Mas é isso higiênico, que é gente. engraçado, você também aprende com as perguntas, né? Muito! Por Porque também exemplo, você tem o feedback que muitas vezes no museu ou dentro da pesquisa você não está tendo essa questão do público, né? O que o público sim! traz para a gente. Aí Isso eu é tenho muito que legal. pesquisar, por causa das pessoas, eu tenho que pesquisar, sabe? Porque eu não sei responder. Por exemplo, teve uma moça que me falou, eu não entendi por que essa história do espartilho, se desde Roma Antiga as moças já usavam uma roupa de baixo que parecia um biquíni. Aí eu fiquei, nossa, que parecia um biquíni? E aí eu fui pesquisar e tal, ou seja, que é um bustier em cima e uma calcinha Aham. embaixo, né? Ou parecendo uma calcinha. Aí eu fui pesquisar e vi uns afrescos antigos de uma Roma já tardia, mas uns afrescos, né? Eram mosaicos, na verdade, não eram afrescos, eram mosaicos, porque era no chão. E tinha lá as mulheres usando exatamente isso que a moça tinha falado, ou seja, eu aprendi com ela. Aham. Né? E inclusive fiquei sabendo o nome do bustier, parece que era Strophium, o nome do bustier. A calcinha parece uma fralda, tipo aquela um pano amarrado, né? Tipo, inclusive que a gente vê em Cristo quando ele está crucificado, Tá, tá. né? Então as pessoas ficam, por que que no século XIX, no século XVIII não se usava nada por baixo, né? Uma calcinha, se as mulheres de Roma já usavam essa coisa por baixo? Aham. E é isso, a história não é linear, né? A história não é contínua, não é uma Não. evolução, né? As coisas Muito pelo vão. contrário, né? Às vezes É, evolui, né? Às vezes tem a isso. involução. E cada lugar vive de uma forma, né? Eu não duvido Sim. que em outros lugares aquilo tenha persistido por mais tempo. Mas eu aprendo muito com as pessoas. Sobre aquela questão da menstruação, aquele cinto que ficava segurando, né, os paninhos e tudo mais, várias mulheres já com um pouco mais de idade vieram entrar em contato comigo e notaram lá e disseram, eu usei isso, não foi só até a década de 30, eu usei isso até a década de 60. Ou seja, a história não é linear e cada lugar do Brasil e do mundo vive um período histórico diferente. Nós não estamos todos ao mesmo tempo, digamos, no mesmo Sim, ano. existia. Eu estava lendo outro dia uma biografia sobre a família real britânica e falavam que até pouco antes da mãe da rainha Elizabeth morrer, ela fazia questão que os lugares que a recebessem tivessem o mesmo papel higiênico que era usado desde a Segunda Guerra Mundial. Meu Deus, mas será que era bom? Então, assim, a fábrica desse Uhum. papel higiênico fabricava especialmente porque ela queria. Então, quer Uhum. dizer, ela ainda estava presa nos anos 40, Sim, apesar de, sim. de chegar até os 2000. Né? Então, quer dizer, o tempo também é pessoal. Né? Sim, sim, sim. Não, o tempo é pessoal no caso dela, porque é por opção dela. Mas em outros Sim. lugares do Brasil é por falta de opção das pessoas, porque certas Ah, tá. modernidades ainda não chegaram, né? Ou seja, existem diferentes tempos ao mesmo tempo, né? As pessoas, Entendi. né? E é isso. Mas assim, eu aprendo muito com as perguntas. Eu tenho que pesquisar por causa das perguntas. Eu tenho que me organizar por causa das perguntas. E eu O acho que duro as é quando pessoas também. a gente lê a pergunta e fala assim, eu vi isso em algum lugar. Onde que É, tá isso? é. Isso é o A pior. gente tem que. E se organizar para poder fazer um vídeo legal depois respondendo as perguntas, né? Você, inclusive, tem a hashtag, né, do Result Responde. Eu gosto É, dessa. é, é. Inclusive, recentemente eu estou sendo homenageado porque tem outros canais que estão criando, então É? fique à vontade, assim. Tá. Eneida Me responde. diz uma coisa, um outro vídeo que é interessante que você tem no teu canal é sobre a pulação de cerca elegante, O a- adultério elegante. o O adultério adultério é um elegante. termo do Essa de Queiroz, é. É, É. o que você sentiu quando você fez um vídeo desse, assim, a reação do público? Porque o meu, quando eu falo da Marquesa, desaba o canal de crítica. Que é Uhum. uma coisa assim, o pessoal O odeia a Marquesa de Santos. Pois é, o pessoal odeia, né? Coisa impressionante. Olha, esse vídeo eu fiz lá no início do canal. Então ele tinha poucos views e poucos comentários. Então eu não tinha assim grande, sabe? Não tinha grande comoção, não.
Agora, é engraçado que como houve esse boom do canal, muita gente tem assistido os vídeos antigos também. Uhum. Então agora tem vindo bastante gente comentar ali também. Por enquanto não tem nenhum ódio, não. A única coisa que eu percebo é que às vezes tem um pessoal mais conservador que não gostou muito do que eu falei. Como se eu estivesse dando a entender que as mulheres deviam mesmo Sim, pular a parece que assim, cerca. a partir do momento que a gente fala, tem coisas que são tão tabus para algumas pessoas que a partir do É, momento que a gente exprime ou fala ou comenta sobre o que aconteceu, parece que você virou um cúmplice de um isso, crime, isso, né? É uma isso. coisa muito Né? estranha, E assim, muito assim, louca. como eu estava falando do Onegin, né? Que é um romance russo, e fala sobre Tatiana, a Tatiana com o Onegin, e Tatiana que sempre gostou do Onegin, mas foi rejeitada por ele, depois casou com o príncipe. Aí o Onegin veio atrás dela. E ela se recusou a ficar com ele porque ela já era casada. Mas o livro mostra o sofrimento dela, porque no fundo ela queria ficar com Onegin. Então eu estava só querendo dizer, veja que sofrimento da Tatiana aqui por causa das convenções, porque não existia divórcio, porque ela não poderia se separar, né? Então ela preferiu ficar com o marido do que trair o marido para ficar com o Onegin, que era de fato quem ela gostava. Aí vieram me atacar. Você queria que ela se Pois é. separasse, tá querendo divórcio. Acabar com, acabar com a família brasileira. Gente, eu tenho uma vida tão Olha, normal, pessoa casada, com filho. Olha aqui a parede aqui, gente. Sou uma pessoa tranquila. Eu acho engraçado isso, nessa questão de. Bom, até fico feliz então que não é só comigo, quer dizer, com o Dom Pedro e a Domitila e a Leopoldina, né? Eu acho engraçado porque eles fazem um fla-flu, né? De uma coisa que Fazem. todo mundo já tá morto, enterrado, acabou, entendeu? Eles se resolveram lá de alguma maneira, a gente tem nada a ver com isso, só tô contando a história, né? Mas enfim. E os teus livros, hein? Você tem dois Olha, livros, né? tenho. Tem aqui A Mulher e a Casa, que é o primeiro. Você quer que eu conte como é que tudo começou? Claro, como que você começou? Você falou pra gente que você gostava de escrever desde antes de tudo. Desde criança, é. Mas quando eu trabalhava no IBRAM, É, assim que eu cheguei no IBRAM, o IBRAM ele tem 30 museus, né? São os 30 museus federais ligados a ele. Então a gente tem museus grandes, como o Museu Histórico Nacional, o Museu Nacional de Belas Artes, o Museu da Inconfidência, lá em Ouro Preto, museus conhecidos, muito conhecidos. E existem museus pequenininhos do IBRAM, que são joias raras, mas que as pessoas raramente conhecem. Por exemplo, não sei se você conhece o Museu de Sabará, que é o Museu do Ouro. sim. Existe o Museu de Caeté, né? Existe lá em Alcântara também tem um museu, o Museu Histórico de Alcântara, né? Lá no Maranhão. Existe o Museu das Missões, lá no Sul. Então tem museus que são muito pequenininhos. E aí o IBRAM queria fazer uma coleção de livros pequenos de bolso, que contasse a história desses museus pequenos, porque eles são menos conhecidos. E aí, como eu sou uma das historiadoras lá do prédio, né, aqui na sede em Brasília, e gosto de escrever, me chamaram para começar a fazer essa série de livros. E aí disseram, Neida, escolhe um, né, já que a gente vai começar, você pode escolher. Aí eu fiquei, qual? E aí eu fui dar uma pesquisada, né, em todos esses museus, só que os museus não são só a história da casa, não é né, a história do museu em si. Existem os personagens que habitaram aqueles lugares, né, por que aqueles museus viraram museus e tal. E aí eu fiquei sabendo do Museu Casa da Era, não sei se você conhece, se você já visitou, que fica lá em Vassouras. Vassouras. Que é o Museu de Eufrásia. Inclusive o seu livro sobre a história das mulheres, eu não sei se Eufrásia está lá dentro, eu quero comprar esse livro também. Tá. Tá? E Eu coloco aí. ela por conta justamente dela romper, né? De não Uhum. simplesmente virar uma mulher que tinha dinheiro, tinha que ser Casar com protegida, alguém? Isso. né? Por um parente, e aí a mulher larga tudo aqui, cata a irmã e vai para E vai Europa. para Paris, é. Mas aí eu fui então pesquisar o que era o Museu Casa da Era. Como eu te falei, a história da moda me interessa muito. Então, uma das primeiras coisas que eu fiquei sabendo é que existiam peças de roupas da Eufrásia do século XIX originais dentro daquela casa. Eu não conhecia nada sobre moda ainda naquele período, mas fiquei sabendo que o estilista era muito famoso. No caso, é o Charles Worth, né, que é o pai da alta costura. E aí eu fui ficando cada vez mais embasbacada. Você vai ficando, what? Você vai ficando, né? Como assim? Aí fiquei sabendo que ela não se casou, nunca teve filhos, embora fosse uma mulher do século XIX,
que era miliardária, que doou toda a herança dela para os pobres de Vassouras, né? Para instituições de caridade em Vassouras. E aí eu disse, nossa, mas eu acho que eu quero começar por esse museu. E aí, só que quando eu descobri o romance dela com o Joaquim Nabuco, porque coração de mulher, você sabe, né? Não dá. Ainda mais aquele homem. Olha, eu sou totalmente apaixonada. Abolicionista, né, e tal, ainda era bonitão, um negócio. E junto com ela, eles formavam... Eu não sei como é que a Globo não tem uma minissérie até agora sobre isso. Porque o casal é bombástico, né? Mas o problema é que talvez Netflix, você fique com raiva do produto final. Talvez, mas assim, eu queria ver, sabe? O Netflix, então, podia fazer alguma coisa. Sim, Na verdade, a história do Brasil permitiria filmes incríveis, minisséries pois incríveis, novelas incríveis. Não é só essa história, são muitas. Mas a gente fica olhando para fora, sempre para fora. Mas a gente podia fazer cada coisa impressionante. Mas aí, como eu vi essa história com o Joaquim Nabuco, eu disse, eu não quero só fazer o livro para o trabalho, né? O livreto do trabalho. Eu quero fazer algo à parte meu, eu quero escrever um romance sobre esses dois. E foi aí que eu fiz, então, a Mulher e a Casa. Né? O título, A Mulher e a Casa, é um poema do João Cabral de Melo Neto, né, que é um poema que, assim, como é um museu casa, né, onde ela mora, e fala sobre a história da Eufrásia, tem tudo a ver com a mulher e a casa, e é um poema que as pessoas não percebem a princípio, mas é um poema erótico, né? E aí inclusive toda vez, porque é muito difícil quando você escreve ficção, e sobretudo quando você vai falar da família, imagina, falar da família Nabuco, meu Deus do céu, né? Você tem que ter alguma referência, né, reverência, inclusive as pessoas alguns netos estão vivos até hoje, Vivi Nabuco tá viva, né? E gente importante e tal. Então, toda vez que eu trato de alguma relação sexual entre os dois no livro, é o poema que descreve. Entendeu? Tá. Aí você fugiu pro... Sim, é o poema que descreve. Por isso que o nome do livro é A Mulher e a Casa. Né? Inclusive, o João também foi diplomata, assim como o Nabuco era diplomata também. As coincidências são inúmeras. E aí, quando eu fiz esse primeiro livro, que é um livro sobre personagens brasileiros, que tem relação com o Museu Brasileiro, porque parte da história se passa dentro do Museu Casa da Era. Eu criei uma narradora ficcional, né? Que eu dei o nome de Desirê, criei uma história para ela. Ela trabalha dentro do Museu Casa da Era e é ela que narra essa história. Eu percebi que se existe gente aí fora que faz igual aquela Diana Gabaldon, que faz o Outlander, se esse povo faz trilogia, quadrilogia, faz inúmeros livros, eu queria também fazer pelo menos uma trilogia que se passasse em museus brasileiros com personagens brasileiros, né? Então, o segundo livro é a mesma narradora, a tal da Desirê, mas agora sobre o pintor José Ferraz de Almeida Júnior, né, que pintava os caipiras. Então, essa história ela se passa tanto em Paris como no interior de São Paulo, né? Em Itu, Piracicaba e por aí. Almeida Júnior. O Almeida Júnior, Zé Ferraz que morre na... Isso, exatamente. Porque Você eu gosto sabe que de eu tive babado. com a palheta dele na mão. Jura? Aonde? Lá em Itu mesmo? Não. O cavalete dele, o último cavalete e a última palheta dele foram doados para o Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo. Então, na época que eu prestava serviço qual ele lá, fez parte, né? Foi. Ele é um dos fundadores. Foi. Ele é um dos a história é muito legal, a história dele. É bem interessante. Muito legal. E trágica, né? E trágica, e muito trágica. Então, e por trágica, e a gente sabe que tem grande parte do trágico ali dentro da sociedade machista Sim. e patriarcal da época. Né? Então, o livro basicamente fala sobre isso. Fala sobre pintura brasileira, arte, né? E sobre feminismo, machismo, e como não só as mulheres sofrem, mas inclusive os homens sofrem, a ponto do cara morrer. Sim. Né? Não foi só a moça que sofreu, ele também, né? Para quem tá boiando, conta só um pouquinho, porque você deu uma pincelada. Resume um pouco a história. Gente, José Ferraz de Almeida Júnior é um pintor brasileiro, tá? Realista, naturalista, é um dos primeiros a trazer personagens do Brasil, interior né? do Brasil, brasileiros né? mesmo, Brasileiros do dia a dia. mesmo, isso, caipiras e tal.
E ele podia ter qualquer mulher na vida dele, porque ele foi ficando famoso, ele morou fora, estudou fora, inclusive com uma bolsa de estudos do Dom Pedro II, né? Como Dom Pedro II já pagou para outras pessoas também para poder fazer isso. Mas, no entanto, algo ligava muito o Almeida Júnior ao interior de São Paulo e essa vida pacata, caipira e tal, que ele gostava muito. E ele resolveu, então, ter um caso com uma prima dele, casada com outro primo dele, que é a Maria Laura da Moral Gurgel. E ele passou 10 anos tendo um caso com essa mulher e sendo muito amigo do marido dela. Eles eram todos primos, né? De primeiro, segundo grau. E dos 5 filhos que ela teve com o Sampaio, que era o marido dela, os 2 últimos são comprovadamente do Almeida Júnior. E um dia o marido descobriu e resolveu matar o Almeida Júnior e matou o Almeida Júnior em praça pública, com uma facada aqui na clavícula, na praça principal de Piracicaba, na frente da Maria Laura e dos 5 filhos que estavam ali na praça. Então ele destruiu a vida, ele matou um homem, ele destruiu a vida dela e ele destruiu a vida das crianças também. Tudo em nome da honra, né? Da honra. Inclusive ele ficou muito pouco tempo preso, porque... Legítima. Legítima defesa da honra. Legítima defesa da honra. Diferente do Euclides da Cunha, que ali as coisas se inverteram, né? Porque no caso do Euclides foi o marido que morreu. Então, os problemas persistiram por muito tempo, os problemas jurídicos persistiram por muito tempo. No caso do Almeida Júnior, como foi o marido que matou e o amante que morreu, o assunto acabou. É como se, não, é isso mesmo, justiça foi feita e pronto. No meu Mulheres do Brasil eu não conto desse caso, mas falo dessa questão de como essa questão que vem desde o Código Filipino vai desaguar ainda no século XX. Ainda na década de 70 havia, por legítima defesa da honra, você se livrava da cadeia. Acabou há pouco tempo. Com a Lei Maria da Penha, né? A lei da Maria da Penha é que acaba com essa brincadeira de falar, não, veja bem, ela traiu. Isso é o suficiente para você tratar como objeto, quebrou, não quero mais. É bem absurdo. Você falou a respeito de uma trilogia, e qual que é o próximo? Então, o próximo ainda não comecei a escrever, porque escrever é um processo, sobretudo ficção. Não sei, doloroso. Não sei, é muito doloroso, porque você vive muito aquilo, né? E assim, eu tenho que fazer pesquisa. É claro que a pesquisa que você faz é uma pesquisa que você vai a arquivos e tal, uma pesquisa acadêmica. No meu caso, eu preciso ler a pesquisa dos outros, né? Eu nunca fui, para escrever esses livros, eu nunca fui pesquisar, por exemplo, as cartas que foram trocadas entre a Eufrásia e o Nabuco no primeiro livro, né? Eu uso as transcrições que já existem, que a própria, né, a Fundação Joaquim Nabuco dispõe. Eu nunca vou atrás do próprio arquivo, buscar e tal. Então é um trabalho que eu faço muito de casa. Mas mesmo assim, tem muita pesquisa que a gente tem que evitar ao máximo falar abobrinha, né? A gente não pode errar. Então a gente tem que pesquisar bastante, mas além disso, eu estou criando ficção. E ao criar ficção, no caso, por exemplo, de Uma e da Trama, da Uma e da Trama, eu morro e mato. Eu sou todos os personagens, sabe? Isso é psicologicamente desgastante. Porque você é todos os personagens ao mesmo tempo, né? E aí, então, e toma muito tempo. E quando você começa a escrever ficção, você pode parecer uma pessoa normal. Você está ali com a sua família, você está ali com seus amigos. A gente finge bem, né? Mas a gente está imaginando cenas. A gente está pensando em outras coisas. A gente está vivendo uma vida que não existe na realidade. É uma vida do passado. A gente está no passado, né? Quando eu escrevia A Mulher e a Casa, eu estava com o Nabuco o tempo inteiro, eu estava com a Eufrásia o tempo inteiro, entendeu? Mas a gente vai fingindo, a gente vai falando com as pessoas, vai comendo pizza, vai tomando vinho, né? Mas a gente finge bem, né? Foi o que eu falei. A gente finge bem, mas então, a gente está em outro... Eu vi um mas comentário... aí esse terceiro livro, eu quero fazer... Não sei se você conhece, é outro museu do Ibram também. Você conhece o Museu de Itaipu, lá em Niterói? Não. O Museu de Itaipu, ele era não era um convento, ele era um local de reclusão de mulheres. Então as mulheres... Recolhimento. Era um recolhimento, uma casa de recolhimento. E ele fica na praia de Itaipu, ele ficava na praia, que é uma praia de mar aberto.
Só que existe uma mulher que fugiu desse recolhimento e foi parar em outro recolhimento que era o do Parto, que tinha lá no centro do Rio No de centro Janeiro. do Rio. Sim, e ela foi colocada ali no recolhimento de Itaipu porque o marido acusava ela de traição. Eu sei, todas as acusações são essas. Mas acontece que essa mulher conseguiu fugir, a gente não sabe como que ela fugiu, a gente não sabe se ela fugiu por mar ou se ela fugiu por terra, a gente não sabe se ela teve a ajuda de alguém ou não, mas eu achei que essa história seria interessante É da época do incêndio, não? Olha, isso Porque daí é tem um incêndio do recolhimento do Bom Parto. Não, eu não sei ainda, eu tenho que pesquisar É. ainda, porque eu não sei quando foi o incêndio. Mas essa história se passa em 1800 e pouco, 1805, 6 ou 7. Eu tenho que olhar de novo a Tá, documentação. o incêndio é anterior. É 1700 e pouco. Não, essa é 1800 e pouquinho, Eu essa falo do documentação da fuga dela. recolhimento, do recolhimento, aliás, dessa questão do recolhimento de ser basicamente uma prisão feminina onde se enfiava Sim, as sim, indesejadas. Né? Muitas exatamente. vezes era louca, falava um monte de coisa sobre a mulher e trancava ela, né? E aí o cara ficava livre, né? Sim, Inclusive para viajar, para fazer o que queria, para ter outras inclusive ele mulheres, tinha né? acesso ao patrimônio. Uhum. E aí ele pega fogo e esse fogo é causado por duas mulheres na fuga. Elas queriam fugir, então elas Olha aí que tacam legal. fogo no recolhimento. Olha, tá vendo? Na Já casa preciso disso, que eu Castro tenho que Maia, botar isso no livro. no Castro Maia, No Museu Castro sabe Maia? a Chácara do Céu, Sei, sei, sei. no É Rio? nosso também, é Lá, nosso. então, É do Ibra. lá tem as duas cenas pintadas Ai, na já quero. época. Já quero. O recolhimento antes do Uhum. fogo e depois do fogo. E Uhum. tem uma outra pintura com o mesmo tema, que é contemporâneo, que está no Museu da Mitra. Mas ela Uhum. tem algumas coisas diferentes, inclusive eles usam para mostrar como se apagava incêndio na época, que lá o da Aham. Mitra dá para ver melhor. É bem curioso. Bom, fica a dica aí É, não, para já quero você. tudo isso. Mas então, mas não comecei ainda, porque o assunto é pesado, né? Sim, não é uma coisa fácil de lidar, né? Então ainda É não, isso não. que é, E como tem o é canal do isso que é YouTube, que já me complicado. toma muito tempo, e Não criança, e trabalho, é, nossa. eu uso os meus geralmente como assim, eu vou. Pelo menos da Leopoldina, não. O do Mulheres e do Dom Pedro II, eu usava o que eu estava pesquisando, o que eu estava escrevendo para alimentar o canal, né? Então, Sim, tipo, eu não sim. tinha tanto trabalho com isso. Mas eu Uhum. não faço essas coisas que você faz de. Tipo assim, eu acho que, por exemplo, não ia ficar bem num vestido do século XVIII, XIX, entendeu? Mas você Então, eu pode botar prefiro. uma roupa de Não. homem, vai ficar maneiro. Se quiser, a gente faz pra você. A gente tira a Então. medida, entendeu? A gente faz ficar bonito. Mas olha só, mas Ó, quem sabe? se a gente fizer os bailes, você iria? E você iria a caráter? A gente te quer lá. Aonde? Se a gente conseguir fazer alguns bailes, né? Porque eu tenho Pô, grupos. podia fazer no Museu Imperial, hein? Já pensou? Sim, sim, eu tenho que falar com o Maurício. Você conhece o Maurício, o diretor? Sim, conheço. Eu tenho que convencer ele ainda. É, Mas eu penso em fazer no Museu Histórico Nacional também. sim. Lá era o Paulo Knaus, mas ele saiu Era o agora. Paulo, saiu agora. É. Eu conheço a maioria deles aí Uhum. há muitos anos. E, bom, a gente já falou de quais projetos futuros, então? Tem um livro a caminho. Tem um livro caminho que tem que tomar coragem de começar a fazer, né? E para isso tem que começar a recolher, porque você começa recolhendo material, né? Dá Sobre o uma recolhimento de dúvida, parto e tudo mais. uma dúvida. E quando que você. Porque, assim, a pesquisa é a parte mais deliciosa de tudo, né? Porque o duro é a escrita, né? É colocar a Sim, pesquisa no papel. sim. Que hora que te dá aquele desespero e fala, não, chega, não quero mais pesquisar, já tenho muita coisa. Que hora assim que você fala, não, agora basta? Na verdade, o que acontece é o seguinte: como eu sou muito da ficção, por vezes eu já estou com a pesquisa em andamento, mas ela não está tão aprofundada assim, e eu já começo a escrever. Porque a ficção já brota em mim, eu já quero começar a escrever. E aí Ah, o que acontece muito é que a gente continua pesquisando, e às vezes o livro está quase pronto, e você tem que mudar capítulos porque você descobre que escreveu uma abobrinha. sim. Então, talvez se eu fosse mais organizada, eu pesquisaria Ah, ainda por mais tempo
para que eu Aham. começasse de fato a ficção, né? Ou então Você chega. eu entraria em contato com leitores críticos, uma pessoa como você, por exemplo, para já ir lendo os capítulos para me dizer, Neida, presta atenção nisso aqui, tal, porque aí eu Uhum. já consertaria. Porque muitas das vezes eu tenho que consertar erros quando o livro está quase pronto. É, eu também tenho essas também, de ter que ficar voltando atrás e reescrevendo a abobrinha que eu acabei Isso. É. acabei de escrever e aí eu descobri que não foi bem daquele jeito. Mesmo assim, Uhum. às vezes tem coisa que saiu já impresso e saiu com o Às vezes livro sai. com data errada. É um Às vezes inferno, sai. enfim. Às vezes eu troco o nome de um pelo outro, uma pessoa pela outra. E sem querer, totalmente sem querer, Agora, você chega a esquematizar o livro antes de começar? Não. Você vai no impulso. Tipo, baixa o santo e você começa a escrever. Ou não, você tem uma. Quando a gente estuda essa parte da ficção, eles aconselham que você esquematize já. Inclusive eu estava até falando outro dia numa publicação sua sobre o que é a trajetória do herói, lembra? Eu comentei, isso é a trajetória que você estava falando do Alexandre Frota. Aí Sim, eu falei, sim. isso é a trajetória do herói, né? O arco dramático do personagem. O No livro, caso dele, a redenção, né? a redenção, é. Mas é porque muitas das vezes os personagens eles se redimem mesmo. Não todos, mas alguns se redimem mesmo, né? Que aí quando a gente diz que a trajetória do herói ela é triunfante, né? E aí, Sim. mas o interessante é que um livro que você esquematize mais ou menos, um livro com apresentação do status quo, quebra do status quo, e aí você tem todo um momento de desenvolvimento do livro em que você tenta retornar ao status quo ou criar um novo status quo e a conclusão da história. Então, nesse sentido, você teria que ir dividindo os capítulos dessa forma. Né? Isso, normalmente, na ficção se faz isso. Não, essa ficção mais padronizada, mais blockbuster. Porque se você fizer isso, você não se perde, né? Porque é muito fácil você se perder, fazer muitos capítulos introdutórios, sabe? Ou em uma introdução muito curta, uma conclusão também muito curta. Então, o bom é que você fosse dividindo o livro dessa forma. O que acontece? Comigo baixa o espírito do caboclo da ficção, tá? Primeiro baixa. Uhum. E aí eu vou escrevendo um capítulo, outro, mas aí no andar do livro eu começo com a organização. Eu disse, não, peraí. Qual é o primeiro capítulo? Peraí, né? Qual é o primeiro capítulo? Aonde está a quebra o que é a apresentação do status quo? Onde está a quebra do status quo? Onde é que está o desenvolvimento? Né? E para poder ir dando ritmo ao livro. Eu não costumo fazer isso no início. Pessoas organizadíssimas devem fazer isso no início. Mas eu faço no meio. No meio do livro acontece. Até porque, por uma questão para eu conseguir terminar o livro. Porque às vezes eu falo, não, mas está faltando um capítulo assim, um capítulo assado e um capítulo assado. Né? Porque senão você não consegue fechar o livro. Agora, me diz uma coisa. Durante esse processo, assim, você como acadêmica, né, você é uma mestre em história social, não dá um comichão assim de meter uma nota de rodapé? Tipo, Dá, da onde você tirou aqui? dá, dá. Dá vontade de fazer, mas a gente não. Aí o que Não que eu pode, faço? porque Aí ou às é vezes. ficção ou é história, né? Não dá pra. Mas aí o que que eu faço? Ou na introdução, ou lá atrás do livro, eu falo. Tal coisa eu tirei de fulano, tal coisa eu tirei de Beltrano. Agradeço muito a dissertação de mestrado de fulana de tal, que Uhum. às vezes eu pego, por exemplo, no caso do Homem da Trama, alguns nomes dos capítulos que eu dou ao livro são trechos ou comentários de dissertações de mestrado que eu estava lendo sobre Almeida Júnior, sabe? Uhum. Tem uma publicada pela editora Alameda que se chama Gestos Feitos de Tinta, que eu acho que é da Perucci, eu acho que não me engano, que é sobre o Almeida Júnior. É um trabalho de semiótica sobre o Almeida Júnior. E aí, mas ela tem termos tão bonitos, sabe? Como poeta das tintas, Uhum. sabe? Aí isso é muito literário. Aí eu Sim, uso sim, isso e aí vai, porque né? aí a gente acaba se apropriando. Porque os meus capítulos, assim como os livros do Machado de Assis, os capítulos têm títulos, eu gosto disso. São capítulos curtos e intitulados, né? Então eu vou pegando inspiração. Por vezes os capítulos são nomes de músicas, né? Ou então essas outras referências que eu pego.
Estão Os livros são falando para você musicais também. falar a respeito do sonho, do vídeo Sonho da Princesa Isabel. Ah, sim, esse vídeo também bombou agora. Eu resolvi, porque assim, mãe, né? E aí eu gosto da Princesa Isabel, eu pesquisava sobre a Princesa Isabel e tal. E aí eu tinha alguns livros aqui em casa sobre ela. E uma história que me interessava era essa história de que ela não conseguia engravidar, né? Muito bem, mas não conseguia O engravidar, drama do beleza. Império. Isso, passou 10 anos tentando engravidar. Ok. Mas essas páginas do Facebook que existe, Brasil Império, Um Segundo Reinado, são várias, são várias. E eu sigo todas. Só aquelas que são muito monarquistas que eu evito de seguir. Mas E não coça o eu. dedo para falar, tá errado isso. Não É, dá aquela comichão assim. mas eu sigo por causa das imagens, Paulo, porque eles trazem imagens ótimas, fotos Ah, ótimas, sim. quadros É. ótimos, sabe? E por A vezes eu clico. curadoria de imagem é De legal. imagem é muito É, boa. E é. eu costumo salvar que eu tô no computador para poder usar nos meus vídeos. Meus vídeos são muito editados, né? Eles são muito imagéticos, né? Mas aí uma dessas páginas falava sobre o parto da primeira menina que a Isabel teve. Ah, é horrível. E era uma história de. Aí eu disse: não, não é possível. Isso deve ser mentira. Eu tava aí pensando igual você. Aí eu disse: não é possível que isso seja verdade, gente. É. Mas aí eu fui atrás, Paulo, e era verdade. Aí eu disse: cara, que história é essa? E aí eu resolvi contar num dos meus vídeos, né, do sonho da Princesa Isabel em ser mãe. Eu tive que dividir em dois, estava muito longo já. Eu comprei, inclusive, um livro que se chama Os Partos da Princesa Isabel. O autor, ele é um obstetra. Eu esqueci agora o nome dele. Não Você sei se... comentou comigo, eu não conheço esse livro. Pois é, mas ele se chama Os Partos da Princesa Isabel e o autor é um obstetra. E eu também usei aquele outro, porque a minha biblioteca está lá fora, que eu desfiz aqui a biblioteca. Mas é um outro da Schiavetti, é isso o nome dela? Me ajuda, eu já não lembro mais. Eu não vou. Como é que eu não entendi? Schiavetti, eu já não lembro mais o nome dela, eu teria que Não. pesquisar ali, mas tudo bem. Mas usei esses dois livros, e como eu estou falando para você, eu não sou uma pesquisadora de arquivo, que no seu caso, os seus vídeos são as suas pesquisas que você fala sobre. Eu não sou uma pesquisadora, eu sou uma divulgadora. Eu leio os outros e trago os outros para o público. Né? Eu faço resumos e conto as histórias, do tipo, gente, presta atenção nessa história que eu acabei de ler, que no caso era da Princesa Isabel. E aí as pessoas ficaram muito tocadas com essa história da Princesa Isabel, sobretudo, Regina Echeverria, já me disseram Ah, aqui, obrigada. ela é Obrigada. jornalista. Ela é Obrigada, jornalista, é. gente, isso. Acabei de ler aqui. E Eu tava procurando. as pessoas ficaram muito tocadas com a história da Princesa Isabel. Eu também fiquei, né? Agora, existe uma mistificação muito grande em cima dela, e muita gente dizendo é santa mesmo, muita gente dizendo é santa, é santa, é santa. E aí eu fiz mais mal do que bem em ter feito esse vídeo, sabe? Eu fiquei com isso, porque serviu para, sabe, torná-la mais deusa, mais santa ainda. Porque, Ah, tá. entendeu? Mitificou, né? Tipo, Mitificou mais pela. ainda. Mitificou mais É. ainda. Porque uma das questões dos santos é justamente a vida sofrida, né? Isso é um dos quesitos para que você se torne santo, né? Sim, sim. Então, e aí E ela pronto. perde ela perde as meninas e os filhos, né? Só um herdeiro. Sim, Justamente o que não era mais o herdeiro é que sobrevive. mas pelo menos já na vida adulta, né? Mas essa história do bebezinho Sim, morrendo, né? Aí realmente, né? é. Mas se eu fosse, É inclusive, bem traumático. pediram para que eu continuasse também contando a história dos filhos já mais velhos, lá, 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 lá. Mas aí eu penso, mas gente, mas já tem o Paulo fazendo isso, sabe? E às vezes eu fico pensando, Eles será gostam da gente falando, eu já percebi isso. Eles é, gostam do modo como a gente conta a história. eu posso Eu já repetir assuntos que você percebi já isso. tratou? Claro, Posso, Paulo? Então pode. tá. Porque eu fico, mas gente, eu vou falar sobre isso, mas o Paulo já fala sobre isso. Mas eu acho que é isso mesmo, as pessoas gostam de me ouvir É, falar ou te ouvir falar, né? tem isso. E eu tô com medo, é que eu não tô com. Eu tô sem o relógio aqui, eu tô São com medo de começar a encerrar. 5h49. Mas 5h49, acho que não, ainda ainda tem tem tempo. A gente 9 minutos, eu acho. começou Às 5 certinho. direitinho. Então ainda tem mais tempo. Bom, que mais? E Não bom, sei. agora tá vindo qual que é o novo? Você tem os dois filhos, é um?
O primeiro é Daniel, agora eu tenho um Pedro, viu? Mas eu não sou monarquista, Ah, não. Só para ficar claro. e sobre a Princesa Isabel, você não tem vontade de escrever um romance também? Olha, pode ser também, mas dá um pouquinho mais de trabalho, né? E talvez mais brigas, talvez, não sei, mas pode ser Ah, também. sim, provavelmente. Pode ser Agora, me também. conta uma outra coisa. E você que faz todo, voltando para o teu canal, você que faz toda aquela roupa. Então, não. As roupas que eu tenho aqui em casa, eu comprei elas de pessoas que fazem costura histórica. Né? Tá. Como eu morei na Europa, o vestido dourado que eu tenho, a crinolina que eu tenho, eu comprei lá em Paris de uma moça que fazia. Porque existe um grupo lá, um grupo de recriação histórica e de dança histórica, que é o Carnet de Bal, que alguns dos participantes do grupo não só ensaiam, né? Eles são bailarinos, como eles também fazem roupa. E aí, só que aqui no Brasil eu encontrei um grupo de pessoas e nós formamos o. É até legal falar sobre isso. Nós formamos o grupo Traje Brasilis. Não sei se você chegou a ver algum vídeo meu no canal sobre No isso. vídeo falando sobre isso. Aham. Isso. O Traje Brasilis, ele é como se fosse um grupo de pesquisa, tá? De pessoas que fazem costura histórica e pesquisam costura histórica. E a gente resolveu fazer recriações históricas de roupas do Brasil. Então a gente começou com o século XVIII, a gente escolheu um aquarelista chamado Carlos Julião, né, que ele era do exército português. As imagens dele são famosas nos livros didáticos do Brasil, porque ele pinta figuras humanas e estratificações, né, sociais que ele viu. Ele pinta índios, pinta negros libertos, negros escravos. Algumas aquarelas dele sobre as congadas são famosas também, muito usadas em museus, inclusive. E pinta também os brancos da elite e tal. Então tem vários tipos humanos e suas respectivas roupas. Então a gente Uhum. pegou o livro do Carlos Julião e a gente está recriando as aquarelas, recriando as roupas, né? Aham. E fazendo reconstrução histórica. Então fazendo pesquisa do que, porque você está vendo só a roupa por fora, tá certo? Mas falei para você que roupa histórica a gente tem que fazer de dentro para fora. Então a gente faz a pesquisa do que viria por baixo, para que aquela roupa tivesse aquela estrutura, né? Então são os stays do século XVIII, qual é a roupa de baixo do século XVIII. Então, esse grupo do Traje Brasilis tem várias pessoas que fazem costura histórica. Eles pegam os moldes antigos, porque muitos museus já disponibilizaram e arquivos pelo mundo já disponibilizaram os moldes. Porque não adianta você olhar a roupa igual essas costureiras que fazem fantasia. Você olha e tenta fazer igual. Não, não vai dar certo. O bom é que você pega esses moldes antigos para você recortar exatamente como era o tipo de corte mais enviesado, mais arredondado ou mais reto, né? Inclusive, como a costura é histórica, os limites, porque no século XVIII não tinha máquina de costura, então algumas meninas chegam a costurar à mão, né, para poder ficar o mais historicamente correto possível. Eu não chego nesse nível, não. Mas por mim pode usar máquina, não tem problema, Você sabe? não é Desde que tão purista assim. Não sou, não sou. Mas, inclusive, porque não costuro. É o que você perguntou, você que faz? Não sei pregar um botão. Mas, por sorte, uma das meninas do grupo que costura, e já fez curso de costura histórica até em Londres, ela fez com uma outra moça que é famosa em Londres, tem até um canal chamado Prior Attire, que é a Isabela, ela que está fazendo para mim. Então, as roupas que vocês virem sobre o projeto Traje Brasilis, as roupas do século XVIII, quem fez foi a Tupá, né? Algumas outras roupas eu compro com outras pessoas, mas não sou eu que faço. E as do século XIX eu comprei na Europa ainda. Mas quero ter mais coisa, eu sou muito doida, eu quero ter mais coisa. Mas você pretende fixar no século XIX. Sim, é o século que eu mais gosto. Mas é porque E o a projeto foi questão. escolhido do XVIII, né? Depois a gente vai para as Entendi. roupas do Debré no século XIX, já estou aqui adiantando, Ah, dando tá. spoiler. Mas a gente vai fazer reproduções do Debré também. Eu achei interessantíssimo porque teve uma Manon, eu acho que é Manon o nome dela. A Manon Salles, sim. Ela dá curso de É, História da Moda lá no então, Museu Histórico Nacional. isso. Aí ela postou num grupo de museologia do Brasil um vestido de uma dama de companhia Da da Isabel. Princesa Isabel, a É a baronesa de Mandinha. Loreto, É a Mandinha, a Mandinha Paranaguá. a É. cega, a menina E cega. aí ela ficou com o. Eu olhei o bordado, na hora que eu vi aquele bordado, que provavelmente é de segunda metade do Do século século XIX. XIX,
Na hora eu lembrei do Debré, aí eu mandei para ela. E aí, quer dizer, aquilo realmente era um vestido da Dama do Paço. Sim, Aquele sim, da sim. Mandinha Parada. Porque o bordado é o mesmo que o Debré reproduz A no. gente acha, inclusive, que deviam existir algumas espécies de guias e livros sobre Provavelmente. os bordados da Agora, onde corte, que né? tá isso? Pois é, mas a gente acha É que isso deve que. ter. Inclusive, algumas imagens do Debré ainda existem, né? As imagens que eu fiz um vídeo sobre o manto imperial e a roupa do Dom Pedro Ah, II, então, e do Dom Pedro I, esses desenhos sobre o traje majestático, o sim, Debré já fez, e ali já está o padrão do desenho, já está ali, né? sim. Mas O acho que Dom João VI, ele chega até Amélia, né? Depois do segundo reinado, ele não faz mais nada, o Debré. Mas sim, quer dizer, sim, mas você acho tá que muito fixado o inspirado. padrão, então, da corte desde, né? Você Isso, tem um é. arco aí temporal que marca o desenho, né? Um Na padrão hora de que você vê cores, um esse. padrão de desenho. Sim, o verde, né? Já Isso. aparecendo, o amarelo também. Isso é tudo. E vocês pretendem fazer algum livro? Isso vai gerar alguma coisa publicável? A gente pretendia fazer, inclusive, um seminário em que, porque algumas das pessoas do grupo Trás Brasília são historiadores, são pesquisadores, né? Então, haveriam falas, né? Haveriam palestras e a apresentação das roupas em si, já que elas foram recriadas. A gente pensa, inclusive, em deixá-las com alguns museus, se os museus tivessem interesse. A gente tem um site, viu? Um site Passa aí, qual que chamado é? é o Traje Brasílias, www.trajebrasílias.com. Tá. Que tem toda a pesquisa lá. Então tem muitos artigos já que a gente já tá escrevendo. Pode ser que vire uma publicação, ainda não sei como é que vai ser, mas que tem vários artigos, tem. E são artigos justamente sobre isso, sobre as roupas do século XVIII, né? E sobre E quem vocês foi chegam Carlos na questão de Leão e tal. costume social, não? Chegamos Como também por vezes, né? Porque, por essa exemplo, coisa da higiene íntima. sim, 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 porque tem muita gente que pergunta como é que se lava isso? Aquela pergunta, Senhor meu Jesus. Como é que se lava isso e tal? Bom, primeiro você tem que ter uma escrava lavadeira. Depois É, você tem que, né, de acordo com a época, né? Hoje em dia não, hoje em e dia. as pessoas acham muito estranho, mas na verdade você lava só a roupa de dentro, que é a roupa branca, né? Que é justamente a chemise que eu tava falando. O vestido de fora você não lava jamais ou só uma vez na vida, sabe? Passa só uma escova, um pano úmido, né? Isso que as pessoas não entendem também. A gente lava só a roupa de dentro. Porque não passava o suor ficava retido lá de dentro. Olha, Ok, a teoria é essa. A teoria é essa. O suor fica retido na chemise, né? Mas, entendi, mas se fosse eu tava lavando, entendeu? Só que eu entendi. tenho a minha cabeça de hoje, né? E a higiene de hoje, né? Que não Isso, vocês também isso, chegaram isso. nesse nível, o que, que eles usavam, quantas vezes tomava banho. Eu acho que uma das coisas assim que mais me Perguntam perguntam muito. assim e me falta referência para ficar falando eles Sim, escovavam os difícil. dentes. Ele, quantas vezes? Mas eles escovavam os dentes com o quê? Se não tinha pasta de dente na época. E o difícil é justamente isso que eu estava falando dos vários tempos. É porque, assim, uma coisa é eu falar como é que era a higiene na França no século XIX, outra coisa no Brasil no século XIX, outra coisa no XVIII, outra coisa no XVII, outra coisa na Idade Média. As coisas variam muito de região para região e de tempo para tempo, entendeu? De período para período. Então é Deixa eu te difícil. perguntar uma coisa. Você sabe alguma coisa a respeito? É uma das perguntas que está tendo aqui alucinadamente Hum. no pessoal perguntando se você tem alguma referência da irmã da Da Eufrásia Teixeira Eufrásia, Leite. sim, sim, a irmã da Eufrásia, gente, ela, quando era criança, parece que caiu do cavalo, né? É uma das teorias de por que ela tinha a bacia torta. E é por causa disso também, é uma das teorias do porquê ela nunca casou, porque um parto ali seria difícil de ter, né? Poderia matá-la. E aí as pessoas, o que aconteceu com ela? Bom, ela viveu com a irmã na Europa a vida toda e morreu antes da irmã. Ela morreu em 1899, se eu não me engano, e a Eufrásia morreu em 1930. Então foi isso, a irmã da Eufrásia nunca casou. Ela não tem a mesma fama da irmã. Então, por exemplo, a irmã foi uma financista muito famosa, né? Será que Francisca também foi, junto com a irmã? Mas a gente não tem muita referência, né? A gente só sabe disso, que as duas viviam juntas e sabemos que ela empatou muito o romance com o Nabucco. Isso a gente sabe, que pelas cartas trocadas, né? Ela não gostava. Uhum. Bom, E agora, Paulo, eu acho que a gente gente, tem só um minuto. é,
Então, vamos nos despedindo aí, porque Mas hoje a gente foi... faz de novo depois, se você quiser, Tá. se deixar, eu volto. Eu te chamo de novo. Você me chama dessa vez. Isso. Bom, pessoal, muito obrigado, Eneida, Obrigada, por gente. Obrigada a você você, ter Paulo. topado aqui. Então sigam a Eneida, me sigam. Né? Isso. Os nossos canais são os nossos nomes, não tem como Isso. errar. Né? Obrigado, pessoal. Obrigado, Obrigada a Eneida. você, viu, Até Paulo? a Obrigada. próxima. Beijo para todos. Tchau, Tchau, tchau. gente.